no capítulo 2. Nós vamos estar falando da ordem de Deus. Esse ano é um ano de ordem. É um ano que a gente tem que estar atento com tudo, porque é um ano político, é um ano de escolha, é um ano de decisão. E nós é quem traçamos a vida do nosso país. Então nós temos que estar atentos nessas coisas. Ezequiel capítulo 2, e no versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé, que falarei contigo. Então entrou ele no Espírito, quando eu falava comigo, ele pôs em pé. E ouvi o que falava. E disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. Olha bem o que Deus vai dizer. E eles querem ouça ou deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a tua palavra, manifesta o seu poder e unge pela tua graça. Podeis sentar. Hoje é um dia especial. Um dia de Santa Ceia é um dia especial. Entendeu? Por quê? Porque nesse dia nós participamos do corpo e do sangue de Jesus. Abençoa Deus, aleluia. E como eu acabei de dizer, esse ano é um ano muito difícil, um ano muito complicado. As pessoas querem ou deixam de ouvir, mas que Deus vai fazer obra extraordinária esse ano, Pai. Muitas coisas, irmão, vão acontecer de uma forma que vocês não esperam. Eu disse no final do ano, no último culto do ano, que muitas coisas iam acontecer. Muitos famosos nesse ano vão ser ceifados. Muitos pastores vão ser tirados da face da terra. Por quê? Porque são nação rebelde contra Deus. A rebeldia contra Deus, ela traz destruição e fracasso. Quando nós olhamos para Deus e nos colocamos na presença dEle, Deus tem um respaldo, uma bênção especial na nossa vida. Entendeu? Muitas pessoas vão ser bem-sucedidas este ano, mas grandes homens de Deus que acham que está lá em cima vão ser ceifados. Escuta o que eu estou dizendo e presta atenção durante o ano no que eu estou falando. Amém? Porque tem um detalhe, irmão. Eu nunca falei uma coisa aqui em cima desse púlpito que Deus não cumprisse. Eu não desejo nada disso para eles, não. Eu desejo que eles se convertam e mudem a maneira de pensar e se aproxima de Deus para que não seja ceifado. Vocês estão entendendo? Homens de Deus, cantores de Deus, artistas
do mundo vão ser abalados pelo poder do Espírito Santo nesse ano. Entendeu? Então temos que tomar cuidado. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, no capítulo 60, buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deus está dando um recado, irmão, para a nossa nação, para todo mundo. Então nós temos que ouvir. Quando ele disse aqui para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. A igreja, a renovação da aliança, nasceu nessa palavra. Entendeu? No 7º dia que eu estava na mata de jejum, buscando a Deus uma direção, Jesus falou comigo na madrugada: põe-te em pé e falarei contigo. Eu achei que era o irmão que estava lendo essa palavra, mas não era. Eu continuei de joelho, do mesmo jeito, e falou pela 2ª vez. Na 3ª vez ele disse para mim assim: põe-te em pé ou nunca mais te ouvirei. Aí eu falei isso, ainda não é isso. Aí eu olhei para trás, não tinha ninguém. Aí Jesus disse: eis que eu te entrego o ministério pentecostal, renova da aliança nas tuas mãos. Aleluias. E ele terá um outro nome: Tabernáculo da Bênção de Jesus. Glória a Deus. E daqui tu sairá com o nome das pessoas que vão abrir esse ministério contigo. 15 dias depois eu estava pregando na igreja pentecostal Renovação da Aliança aqui em Maringá. Passei luta e passo até hoje. Mas tem uma coisa: eu nunca perdi uma batalha para a glória de Jesus. 1987 eu aceitei a Jesus. Desci as águas no dia 31 de dezembro de 1987. E todo esse tempo nunca perdi uma batalha. Mas só que tem uma coisa: eu nunca deixei de buscar o meu Senhor. Porque eu sei de onde eu saí. Eu sei de onde Jesus me tirou. Então ele diz aqui para o profeta: olha, põe-te em pé e falarei contigo. E disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até estes mesmos dias. Irmão, existe muita pessoa que se diz cristão e não são. Jesus disse aqui, ó: muitos me louvarão com os lábios, mas o coração está distante de mim. E nem todos que dizem Senhor, Senhor, Ele dará o reino do céu. Olha bem, o dia que Jesus foi crucificado, tinha um ladrão do lado, outro do outro e Jesus no meio. E aí o que ele disse assim: tu não és o Filho de Deus? De Santa Cruz, salva-te a nós também. Um dos ladrões disse o quê? Nós merecemos estar crucificados, mas Jesus não. Jesus não deve nada. Ele está aqui por causa de nós.
Aí disse para Jesus, olhou para Jesus do lado da cruz e disse: Senhor, livra-te de mim quando entrar na tua glória. Jesus olhou para aquele ladrão e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, Jesus. O paraíso não é o céu, irmão. Muitas pessoas pensam assim: o paraíso é o seio de Abraão. É o lugar onde as pessoas aguardam o julgamento final de Jesus. Você está entendendo? Porque Jesus virá. Hoje nós vamos ceiar. Mas, quando Jesus voltar, nós vamos ter uma ceia com Jesus, entre Jesus, Senhor, Espírito Santo, Abraão, Isaac e Jacó. Yes. Nós vamos estar juntos. E quando ele disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Quando Jesus deu o último suspiro, ele levou aquele ladrão que se entregou e colocou nas mãos de Abraão no paraíso e subiu para a glória. Está entendendo? Porque ele voltou da onde ele tinha saído. Ele voltou da onde ele tinha sido enviado. Então ele volta para o reino dos céus e deixou ele lá no aguardo, praticamente salvo. Quem vai para o seio de Abraão, irmão, tem a segurança da salvação, porque no dia que Jesus voltar, eles vão estar junto com Jesus para levar o arrebatamento da igreja. A igreja não é esse prédio que você está vendo aqui, não, irmão. A igreja é você. Verdade, Jesus. Você é a igreja que Jesus veio buscar. Só que tem uma coisa: nós temos que estar pronto para subir, preparado para subir. Missionário, mas eu tenho pecado. Quem não tem? Me cite alguém nesse mundo que não tem nenhum pecado. O único que não teve pecado aqui foi Jesus e foi crucificado. Você está entendendo? Então, só que tem uma coisa: o arrependimento é a fonte da nossa salvação. Jesus dizia: olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O que é o arrependimento, irmão? O arrependimento é nossa escolha. Tem muitos homens de Deus aí que dizem que tem Deus, mas não tem. Tem muitos que querem a fortuna, não querem, eles querem riqueza, eles não querem salvação. E ele induz muitas das pessoas a sair da presença de Deus em busca de coisas materiais financeiras. Deus não impede de você ser rico, não, irmão. A Bíblia diz que riqueza é dom de Deus. Salomão não tinha nada, e ele ofereceu um holocausto a Deus, e Deus visitou Salomão naquela noite e perguntou para Salomão: o que queres que eu te dê? Deus abriu um espaço para Salomão escolher. E Salomão disse o quê? Senhor, tu usaste de benignidade e misericórdia com meu pai Davi. Dai-me agora conhecimento e sabedoria para que eu possa entrar e sair diante desse grande povo teu que tu colocaste em minhas mãos. Ele podia pedir outra coisa, não podia? Ele podia pedir o que quisesse, mas ele pediu conhecimento e sabedoria. O crente inteligente, irmão, o homem inteligente, a mulher inteligente, ele busca de Deus sabedoria e conhecimento. O burro não prospera.
O burro puxa a carroça, não puxa? Mas se ele tivesse mais inteligência, quem puxava a carroça é o homem, não ele. Entendeu? Porque a força que ele tem é maior do que a do homem. Mas não tem inteligência, não tem conhecimento, não tem sabedoria. A sabedoria te prospera. Às vezes a pessoa fala, mas você tem que fazer uma oferta de R$1.000, de R$10.000, tem que fazer a fogueira do caramba, 4 ali. Peraí, irmão. Não é aí que Deus abençoa, não. Deus abençoa na tua fidelidade, no teu conhecimento, na tua busca de sabedoria diante de Deus. Toda pessoa sábia, ele alcança. Entendeu? Só que é outro negócio, né? Buscais e acharei. Pedir e dar-vos-vos. Porque tudo que pede recebe. Tudo que busca encontra. E tudo que bate na porta de Deus ele abre. Aleluia, Jesus. Amém? Não tem um lugar que eu chegue que Deus não abençoa aquele lugar. Entendeu? Não tem uma pessoa que precisa de mim, que chega até ali, que eu põe na mão de Deus, que Deus não responde. Né? Sabe por quê? 3 horas da manhã, ou às vezes antes, às vezes depois um pouquinho, o mundo inteiro está dormindo, tá? A não ser os bandoleiros que estão na rua, né? Mas eu estou lá de joelho por você. Às vezes eu só peço para Deus me dar força, me dar resposta, entendeu? Atender a minha oração, porque às vezes naquele momento que eu estou orando ali, não tem muita gente precisando, mas depois que o sol sair, a luta é outra. Enquanto você dorme, você está isolado. Mas quando você acorda, os problemas começam a chegar. A sua preocupação começa a aumentar. A sua mente começa a girar de uma forma diferente. Então, a gente tem que estar orando durante a noite para as pessoas, para que no dia a dia dela, ela tenha o equilíbrio mental para poder sobreviver e levar a sua vida. Entendeu? Essa é a minha vida. Eu não vivo para mim. Eu vivo para a humanidade. Eu vivo para quem precisa. Entendeu? Às vezes eu não tenho tempo de atender todo mundo, e às vezes é difícil, né? Porque eu atendo, irmão, centenas e centenas de pessoas de outras igrejas que não tem nada a ver com a renovação da aliança, mas que o pastor não dá o atendimento, e a pessoa precisa, e ele sabe que se ela recorrer a mim, eu vou orar, eu vou atender. Está entendendo? Às vezes eu não tenho tempo para mim, porque eu tenho que cuidar das almas do Senhor Jesus. Você sabe por que eu faço isso? Porque aqui na palavra do Senhor diz assim, que Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Verdade, Jesus. Você já pensou a riqueza desse mundo inteiro? A tua alma vale mais. Você está entendendo?
E é por isso que eu tenho que cuidar dele. Porque não é propriedade minha, mas é propriedade do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Aonde você quer viver a sua eternidade? Só tem dois lugares. Ou com Jesus, ou com Lucifer. Com quem nós queremos viver a nossa eternidade? Está entendendo? Porque a nossa vida que nós vivemos aqui, mas ela é passageira. A Bíblia diz que a idade de 80, 85, 60 anos, depois essa é enfado e canseiro. Né? Mas a nossa eternidade não. E todo mundo vai ter uma vida eterna. Ou com Deus, ou sem Deus. Mas ele vai ser eterno. Sabe por quê? Porque o Espírito não morre. Morre a carne, mas o Espírito não morre. Todo mundo vai ter uma vida eterna. Então essa escolha nós temos que fazer ela aqui. Entendeu? É enquanto vivemos carnalmente que nós temos que fazer a nossa escolha com quem eu quero viver a minha eternidade. Porque Deus é eterno. Aleluia, Jesus. E depois da nossa morte, nosso Espírito, ele traz a nossa eternidade. E aí nós temos que estar preparados. Amém? Quando Deus disse lá em Isaías, buscai a Deus enquanto Ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque depois que nós partimos dessa vida aqui, como diz o nordestino, bateu as caçuletas, acabou. Não tem mais solução, entendeu? Quando o nordestino bateu as caçuletas, dizia que morreu, acabou, não tem mais saída. Entendeu? Aí, aonde vai ser a sua eternidade? Então nós temos que escolher aqui. Enquanto estamos vivos, estamos prontos para escolher. Que a sua escolha depende da sua eternidade. E vida eterna não tem fim. Quantos homens e mulheres de Deus vão se arrepender no momento em que Jesus... Porque hoje a Bíblia diz que Jesus é nosso advogado diante de Deus para perdoar nossos pecados e nossas falhas. Entendeu? Mas no julgamento final, esse Jesus, que é nosso advogado, ele é o juiz. Você está entendendo? E ele julga retamente. Às vezes, a Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 11, versículo 35, diz assim, olha, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Pregaram ele na cruz, ele não chorou. Bateram nele, ele não chorou. Massacraram Jesus nas ruas, ele não chorou. Colocaram a cruz sobre ele, ele não chorou. Mas lá no livro de João, no capítulo 11, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus chorou. Por que ele chorou, irmão? Chorou por causa de mim, por causa de você, por causa de um homem. A Bíblia diz ali que Jesus tinha saído de Jerusalém,
E Marta e Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Ei, você é amigo de Jesus? Amém. Sim ou não? Marta, Maria e Lázaro. Só que Jesus saiu e Lázaro morreu. Procuraram Jesus, mas Jesus não estava. Aí o que eles fizeram? Esperaram. 4 dias depois, Jesus volta para Betânia novamente. E entrando em Betânia, Maria e Marta já tinham sepultado Lázaro. E ela disse assim: Senhor, se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Jesus olhou para elas duas e disse: ele vive. Aí ela disse: eu sei, Senhor, que o Senhor prega a vida eterna. Eu sei que ele ressuscitará. Eu falei: não. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Crito nisso, mano. Leva-me até o túmulo de Lázaro. Leva a multidão tudo atrás, para ver o que ia acontecer. Jesus virou as costas para a multidão e disse: Pai, graças te dou porque me ouves. Aleluia. Olhou para o túmulo de Lázaro e disse para os homens que estavam ali: ó, tiram a pedra do túmulo dele. Nunca deixa ninguém pedir a tua bênção, irmão. Porque por momentos não tinha acontecido a ressurreição de Lázaro. Quando ela disse aquilo, ela correu e falou para Jesus: Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Jesus não deu nem bom. Tira a pedra. Por que Jesus mandou tirar a pedra? Porque a pedra os homens podiam tirar, mas trazer a vida de Lázaro novamente, só Jesus podia. Tirar a pedra. Essa palavra significa: devemos tirar a pedra do nosso coração para alcançar a ressurreição e a bênção do Senhor Jesus. Hein? Lázaro estava enfaixado, todo amarrado, com pano na boca, tudo. E Jesus disse assim: Lázaro, saia para fora, Lázaro. Ele saiu. Solta, desata ele e foi em paz. O que Jesus quer dizer isso para nós? Que se nós nos desatar das coisas que não agradam a Deus, Ele vai nos trazer a liberdade e a saúde. Está entendendo? Um dia eu estava lá no Rio de Janeiro, né? Quando a irmã passou a mão aqui, não foi? Está lá no Rio de Janeiro, o irmão ligou apavorado. Falei: Jesus, o que eu vou fazer? Eu não posso estar lá agora. Mas de lá do Rio, eu orei e Jesus respondeu. Para você, não respondeu? Amém, Jesus. Quando eu cheguei aqui, irmão, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Nem subi para minha casa, eu não subi. Eu peguei o meu carro, fui ungir ela e orar nela lá, onde ela estava, lá no Sarandi. Foi ou não foi, irmão? Foi. Ela não tinha mais muitas esperanças, não. Mas Deus trouxe a esperança de volta e eu estou aí. Aleluia, Jesus. Amém? Eu não deixo, irmão, os outros fazer aquilo que eu posso fazer. Está entendendo? Tá vendo? O mundo pode me criticar do jeito que quiser. Eu não estou nem preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com o que eu faço para Deus e o que Deus pode fazer com o povo que eu interceder por ele.
Amém? Essa é a minha realidade. Às vezes eu não dou nem muita atenção à minha família, porque é tanta gente que às vezes fica difícil da gente cuidar de todo mundo. Mas os meus estão na minha oração o tempo todo também. Não tem um dia que eu não mando a oração, que eu não faço oração no grupo. Tem muita gente que nem dá atenção no grupo pela oração que a gente coloca. Entendeu? E eu costumo orar no grupo assim, ó. Jesus, Espírito Santo, entra nos hospitais, nas UTIs, nas CTIs, nas enfermarias, nos manicômios, e livra o teu povo do leito de enfermidade. Se você for ouvinte do grupo IBRA, lugar de gente feliz, você vai ouvir essa oração todo dia. Entendeu? Aí eu ainda digo mais, ó, derruba por terra todas as barreiras, muralhas, perseguições, angústia, ansiedade, depressão, inveja, obras de macumbaria, feitiçaria, falsidade, seja eliminada do teu povo. Isso eu falo todo dia, irmão. Você sabe por quê? Porque nós precisamos disso. Jesus entra na vida conjugal, sentimental, espiritual e familiar e abençoa os teus filhos. Todo dia eu estou dizendo isso no grupo, irmão. E tem muitos relaxados que nem amém não falam no grupo. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou mandando a oração lá. Deus vai alcançar quem precisa. Amém? Então a gente tem que estar atento naquilo que Deus prepara para a gente. Deus levanta pessoas para cuidar e levanta outros para te enganar também. O que tem de crente enganado por aí não é brincadeira, irmão. Mas gosta do engano, fazer o quê? Então vamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar. Amém? Amém. Aleluia. Irmão, pega essa viola aqui que eu quero cantar